Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico e ao nosso Instituto Superior de Teologia Cristã, TULIP. Tá? Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Então, vamos dar continuidade ao curso de Teologia Sistemática, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, comente, e se quiser também fazer o curso completo de Teologia Sistemática, é só entrar em contato pelo telefone que vai estar passando no seu vídeo, né? Que é o 8870-9867, tá? Entra em contato comigo, vou te explicar as informações que você precisa saber para ter acesso a esse curso, né, que está aqui na internet, no YouTube. Então, vamos continuar aqui falando agora sobre teologia, a doutrina de Deus, tá? Vamos ver isso aqui, o que nós temos para aprender hoje. Vou diminuir aqui o zoom. Primeiro, a existência de Deus. A existência de Deus é realmente um assunto que não tem como você se cansar. Uma pessoa que acredita em Deus não tem cansaço, nem mental e nem físico, porque esse assunto, esse tema, essa temática, né, ela é muito profunda, ela é muito complexa e também deliciosa. Quando nós falamos sobre a existência de Deus, nós começamos a conjecturar, começamos a perceber que existe Deus, o Deus único. Então, a existência de Deus é um fato incontestável. Não existe possibilidade nenhuma, argumento nenhum, evidência nenhuma que contradiga esse fato. Não existe. Tá? Não é só uma questão de fé. Não, porque a pessoa não quer escutar o ateu, o agnóstico, porque essa pessoa tem fé. Não. A existência de Deus é independente da fé. Ela é auto-evidente. Tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre cosmologia, cosmovisão cristã, que vai me auxiliar nisso, você pode ter acesso a outros vídeos no nosso canal que tem um conteúdo relacionado a isso e você vai se aprofundar mais sobre esse ponto, a existência de Deus. Bem, a Bíblia não se preocupa em provar essa existência, mas começa o seu primeiro versículo falando de Deus, mostrando-o, né, como o principal personagem de todo o universo. Tá? Ou seja, a Bíblia não é, a princípio, um livro de ciência, apesar de que existem defensores, né, estudiosos que dizem que a Bíblia também tem partes de científicas, né, mas ele não trabalha com a metodologia científica, como nós percebemos hoje, né, mas a Bíblia é a palavra de Deus, ela está acima da ciência. Então a Bíblia ela mostra Deus, esse ser, tá? Dizendo o seguinte: no princípio criou Bereshit bara Elohim, os céus e a terra. Deus existe desde a eternidade e ele é a origem de tudo, aquele que tudo governa e sustenta. Bem, realmente é muito complexo tentar imaginar, tentar vislumbrar, tentar até mesmo argumentar, encontrar palavras que diga isso. Deus existe desde a eternidade, ou seja, a eternidade é também uma criação, porque só Deus é eterno. Tudo que está fora dele, né, seja anjos, querubins, serafins, matéria, escuridão, sol, luz, átomo, vegetação, animais, pensamentos humanos, tecnologias, tudo isso existe posteriormente, não é eterno, a não ser que Deus torne essas situações eternas, ou seja, essa eternidade na qual a criação é feita, né, o nosso tempo está dentro da eternidade, de uma forma indireta. Tá? Então, tudo isso é uma criação. Mas Deus, ele existe eternamente. Tá? Ele não está na eternidade para ser eterno. Mas a eternidade foi a criação de Deus. Deus é anterior à eternidade. Dá para imaginar isso? Eu realmente não consigo. É muito, muito profundo, né?
Então, uma consequência do pecado é a cegueira característica dos incrédulos, ocasionada pelo príncipe desse século, para que não vejam a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Então, a explicação para que existam pessoas que não acreditam no Deus da Bíblia, no Deus de Israel, em Cristo, né? Enfim, é porque o pecado, o nosso pecado, o pecado herdado de Adão, que todos nós temos, independente de quem seja, e os próprios pecados nossos, nos cega, nos leva a um ambiente de total escuridão, onde não conseguimos imaginar ou acreditar na existência de Deus, a não ser que o ato de regeneração, a salvação, a revelação de Deus venha no homem, iluminando para assim ele consiga ver o poder de Deus, né? Sem isso, não existe possibilidade do ser humano entender as coisas de Deus. Eu e você nunca vai entender as coisas de Deus se nós estivermos sem a salvação, sem a remissão de Cristo, né? Sem a obra vingária, perfeita, santa de Cristo na cruz do Calvário. Não existe possibilidade. Ainda que existam conjecturas, como a filosofia grega, pensamentos tão grandes, mas sem a regeneração, aqueles argumentos filosóficos sobre o motor imóvel, sobre o mundo das ideias, né? Sobre o ser e o não ser de Heráclito, sobre o ser de Parmênides, tudo isso desaba, tudo isso se corrompe, tudo isso deixa de ter fundamentação, porque não chegaram realmente no verbo de Deus. E somente a teologia, somente o Novo Testamento oferece esse privilégio. Somente a teologia, somente o Novo Testamento, somente o Antigo Testamento revela isso. A filosofia quase chegou na possibilidade de ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eles só chegaram apenas só enxergaram e só chegaram apenas no nível atômico, né, dos elementos. Tá? E nessa cegueira espiritual que todos os homens têm desde seu nascimento, os homens se fazem deuses e senhores de si mesmos. É tanto que, conversando com pessoas, né, comuns, normais, sejam eles com finanças inimagináveis, eles se acham realmente deuses, tá? Porque seduzidos pelo engodo da serpente, pensam que podem viver sem Deus, pensam que não vai existir o juízo eterno, pensam que todas as religiões levam a Deus, pensam que Jesus Cristo é apenas mais um, tá? Por causa dessa cegueira espiritual. Então a Bíblia afirma: há muitos deuses e muitos senhores. 1 Coríntios 8, verso 5. Porém, no meio desses deuses, que estão espalhados sobre o vasto campo desse mundo, como predenhas de todo tamanho, ergue-se o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, como uma grande colina que se distingue dessas pequenas pedras, pelas quais incomparáveis grandeza. A Bíblia afirma: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e nenhum outro há, senão Ele. Verdadeiramente, só o Senhor é Deus. Então, o grande plano da serpente, do dragão, era se tornar Deus. E como ele não conseguiu se tornar Deus, ele quis fazer com que outros seres se tornassem deuses. E esses outros seres foram nesse caminho de alucinação. Porém, Deus, ele vai refutar todos eles. Daí a necessidade de que conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Hebreus 11:6. E os que creem em Deus e o buscam legitimamente experimentarão que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11. E aqui, evidências que provam a existência de Deus. Antes, gostaria de dizer o nosso a vocês sobre esse argumento. Bem, somente Cristo, né, é o melhor argumento. Nós podemos falar sobre o céu, sobre a terra, sobre a vegetação, sobre o design inteligente, sobre a ciência, a física, a matemática, né?
enfim, argumentos ontológicos, cosmológicos, enfim, argumentos moral, teleológicos, muito bom, muito interessante, muito profundo. Os argumentos do Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, mas o maior argumento de todos e o melhor argumento de todos é Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Esse é, na minha concepção, na minha opinião, das minhas pesquisas, a melhor prova da existência de Deus. Porque ele é 100% Deus e 100% homem. Não temos como dizer que, eu acredito que Jesus existiu e negar sua divindade. Existiu a possibilidade dessa no passado em alguns movimentos, mas não faz sentido. Também não faz sentido acreditar que ele é Deus e que ele não é ser humano. As escrituras dizem que ele é ser humano e ele é 100% Deus e 100% homem. Tá? Então essa é a melhor evidência, na minha opinião. Mas vejamos o seguinte. O inimigo do ser humano, da humanidade, da criação de Deus e do próprio Deus, tem procurado completar a desgraça causada pelo pecado, fazendo que os homens cheguem ao ponto de negar a existência de Deus. Eu quero chamar a atenção para você, inclusive no canal, eu fiz um vídeo ontem falando sobre um filme chamado Julgamento. Né? Procure aqui no canal esse filme, Julgamento, no meu canal aqui de Refúgio Teológico, tá na capinha, Julgamento, para vocês assistem, tá? Vocês vão entender melhor. Então, negar Deus é tolice, tanto como alguém querer negar a existência do sol, porque não vê, por estar coberto por nuvens. A Bíblia diz, de cegos nesce do seu coração, não a Deus. E ainda, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Não a Deus. Existem, porém, várias evidências para que os que desejam investigar, para que tenham certeza de que há um Deus nos céus e na terra. Crença universal em um ser supremo. Essa aqui é a primeira evidência, tá? Essa aqui é a primeira argumentação. Não existe nenhuma raça humana que não tenha alguma noção de ser humano, de ser supremo, e que através de suas religiões procure se aproximar dele e agradar-lhe, retratando-se com ele por meio de sacrifícios, inclusive de sangue. Muitas vezes é realmente um Deus desconhecido, e sua cegueira estão tateando para achá-lo. A Bíblia diz, portanto, o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Ou seja, o ser humano, ele, sendo a imagem e semelhança de Deus, é um ser que precisa adorar Deus. Mas quando ele nega a existência de Deus, ou ele vai adorar a si próprio, ou ele vai adorar a criação. Outros, não adorando a si próprio, não adorando a criação e desconhecendo o Evangelho, eles vão adorar o Deus desconhecido, tá? Mostrando que a crença universal em um ser supremo é uma primeira evidência para mostrar que existe Deus. Realmente o homem foi criado por Deus conforme a sua imagem. Ele tem em si partículas dessa sua origem divina. E por isso existe nele uma necessidade de contato com a origem, que é Deus, né? O mundo espiritual, a espiritualidade. O segundo argumento é a consciência. A consciência que no íntimo do homem dá uma sentença moral sobre os seus atos praticados, sejam bons ou maus. Fala da existência de uma origem superior que no homem faz registrar os princípios da lei divina. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, frutificando juntamente sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-nos, quer defendendo-nos. A consciência universal nos faz compreender que o ser humano é um ser moral. E por meio dessa consciência, tá, é possível entender que Deus existe, né? Mas, enfim, por causa do pecado, isso, às vezes, é quase inofensivo, né? As pessoas não estão nem aí, né? As pessoas fazem o certo e o errado, mas não chegam à conclusão de que certo e errado se baseia em um referencial, em um ser, em algo, em um ente. E quem é esse algo? Quem é esse ente? Quem é esse ser? É outro ser humano ou é o ser espiritual todo-poderoso que é Deus? Né? As pessoas pagam por aí, apenas querem fazer o bem e não chegam à conclusão de que o bem verdadeiro é estar com Deus. Né? E fazem o mal e pensam que fazer o mal estão evitando chegar à conclusão de que Deus existe. Agora nós temos aqui a revelação geral.
aqui é o seguinte: a criação do cosmos, a criação do universo e tudo que nele existe fala da existência de um Criador, né? Ou seja, as, as questões inorgânicas, as questões atômicas. Um texto bíblico que chama a atenção é o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos 19, verso 1. Tanto seu eterno poder como sua divindade se entende claramente se vê pelas coisas que são criadas. Romanos 1, 20. Como o relógio fala da existência de um relojoeiro, assim a criação fala de um Criador que é poderoso, inteligente, eterno e sábio e santo e perfeito. O mundo criado, a terra, o céu, o sol, os astros, todo o universo, a expansão, né? Tudo isso tem códigos, tem informações que mostram a existência de uma mente extremamente superior, inteligível, compreensível, onde, por mais que o ser humano afunda no pecado, essas coisas tendem a sempre nos dizer que Deus é real, que Deus controla o espaço, o tempo, o universo, tudo e a todos. Por fim, nós também temos aqui a revelação especial. Tá? Nessa primeira revelação geral, nós sabemos que existe um Criador. Existe um Criador. Né? Porém, não sabemos quem é esse Criador. É por isso que o pecado ele vai cada vez mais distorcer. Por exemplo, você pega um índio, né? Uns índios, você pega algumas civilizações antigas, né? Antes de Cristo, por exemplo, a maioria dessas civilizações tendo esse entendimento de que o universo, né, não somente no aspecto científico, mas na visão humana, né, que você vê, Deus existe, né, a entidade, um ser superior existe. Porém, esses indivíduos, esses índios, essas civilizações tendem não a chegar na verdade que a revelação geral explica, mas infelizmente acabam caindo no culto aos seres humanos, a animais, a outros espíritos que supostamente eles atribuem a divindades ou proteção, enfim. Então cria-se uma pluralidade de religião, uma pluralidade de visões religiosas, uma pluralidade de concepções, né? Mas o mundo, o cosmos, sempre vai dizer Deus existe. Tá? Já a revelação especial ela é muito importante. Por quê? Ela se baseia na Bíblia. É a própria Bíblia. Então, a Bíblia, a revelação divina escrita, revela, obviamente, claramente, a existência de Deus e diz quem ele é. Não só parte dessa ideia de que existe um Deus, mas diz quem é esse Deus. E, ao mesmo tempo, diz que outros que se dizem deuses ou Deus são falsos. Então, na Bíblia, temos um documento autenticado, né, pelos milagres, pela vida de Cristo, que nos faz conhecer a Deus através de sua própria revelação. Assim como alguém que quiser conhecer a história, a ciência ou qualquer outra matéria, procura estudar a literatura adequada para conseguir o conhecimento desejado. Assim também aquele que verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus conhecerá se essa doutrina é de Deus ou não. Essa é a revelação especial. Também nós temos aqui Deus entre nós. Jesus, o Filho de Deus, cuja existência e vida nesse mundo estão historicamente comprovados, veio para revelar Deus aos homens e fazer conhecer. Jesus disse: quem me vê, a mim vê o Pai. O caminho mais curto para conhecer Deus é aceitar Cristo como seu Salvador, porque Ele é o caminho para o Pai. João capítulo 14, versículo 6. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Evidência pessoal. A experiência pessoal de salvação por meio do Senhor Jesus Cristo faz com que nos aproximemos de Deus. E temos, então, absoluta certeza da existência dele, porque o Espírito do seu Filho clama em nós: Abba, Pai. E nós podemos, com toda tranquilidade, orar no coração: Pai nosso, que está nos céus. Né? Isso é mais uma evidência. Bem, mais adiante nós temos o seguinte: Deus é revelado através dos atributos de sua divindade. Atributo é uma característica essencial de um ser, aquilo que lhe é próprio. Né? Os atributos de Deus são únicos, singulares e perfeitos. Só ele tem de modo absoluto. Aqui você vê, Deus é vivo. Ele mesmo é o Deus vivo. Jeremias 10:10. A vida é uma expressão da existência, seja terrestre ou eterna.
Que tem vida tem condições de se comunicar com outros que têm vida, enquanto os deuses feitos por mãos dos homens têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe apraz. Por isso os homens são convidados pelo Evangelho a se converterem dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. E os que assim fazem pertencem à igreja do Deus vivente. Deus também é a fonte da vida. Ele tem a vida em si mesmo e dá a todos a vida e a respiração. E todas as coisas, né? Atos 17, 25, no sentido terrestre. E a todos que conhecem por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou, ele dá vida eterna. Essa é a vida, é a luz do mundo. Também temos assim, Deus tem personalidade. Personalidade é o conjunto de características cognitivas, afetivas, evolutivas, emocionais, físicas de indivíduos, distinguindo de outros indivíduos e da vida animal. A Bíblia fala da pessoa de Deus, retrata Jesus como sendo o resplendor da glória e a expressão exata da imagem da sua pessoa, que é Deus. Enquanto várias filosofias agnósticas, entre elas o panteísmo, né, afirma que Deus é somente uma força impessoal, uma energia, uma sensação, uma imaginação, um sentimento, ou que Deus é a própria natureza, a vegetação, os animais, as plantas, o ar, o oxigênio, né? E se identifica a sua criação. Isto é, onde está a criação? Aí está Deus. A Bíblia vê a Deus como uma pessoa divina que possui todas as características de sua individualidade. Se Deus não tivesse personalidade com a qual pudesse comunicar-se, os homens não teriam jamais a sua sede do Deus vivo saciaria. Porque jamais estariam em contato com ele. Mas o nosso Deus é vivo e tem personalidade. Jesus é a única pessoa capaz de revelar o Pai. Jesus veio revelar os homens o Pai e fazer conhecido. Vejamos algumas coisas que Jesus revelou a respeito da personalidade do Deus Pai. Jesus Cristo falou de Deus muitas vezes como sendo seu Pai. Ele disse, meu Pai e vosso Pai. Jesus disse que Jesus quem nos ensinou a orar. Pai Nosso. Quem é Pai possui uma personalidade. Jesus usou, quando centenas de vezes falou seu Pai, um pronome pessoal. Ele disse, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Vou para ti. O uso de pronomes pessoais subtende a sua personalidade. Jesus falou da atividade de seu Pai, que só são atribuídas a uma pessoa. Ele disse, meu Pai trabalha, o Pai ama. A obra de Deus é esta, que reage naquele que me enviou. O Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que lhe apraz, o que lhe faz. Falou da vontade de seu Pai, a expressão que só se atribui a uma pessoa. Assim, necessariamente, ele é uma pessoa. Jesus disse, meu Pai é o lavrador, nome que só é atribuído a uma pessoa com personalidade. A personalidade revelada. Deus falou muitas vezes de si mesmo, usando vários nomes que por si revelam a sua perfeita personalidade. Quando Moisés questionou sobre qual seria o nome de Deus, respondeu, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. É impossível imaginar uma expressão mais forte, uma personalidade do que essa. Deus é eterno, pessoal. Deus é eterno. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno, Jeremias 10:10. Em Romanos 16, lemos a respeito do Deus eterno. Abraão plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Quando Moisés, despedindo-se, abençoou as tribos de Israel, usou o nome Deus eterno. Deus é inalterável. A eternidade é o infinito quando aplicado ao tempo. Deus não tem início. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele tem autoexistência, um atributo do eterno Deus. Não deve sua existência a ninguém, porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é Jeová, a eterna autoexistência de Deus. O único Deus. Deixa eu apenas fazer uma observação aqui, pessoal. O autor aqui da teologia sistemática usou a palavra Jeová, tá?
é uma possibilidade de traduzir uma expressão, né, o nome de Deus em hebraico. Porém, pelo uso de uma seita chamada Testemunhas de Jeová, essa palavra Jeová começou, né, a ficar mais conhecida pelo uso que os testemunhos de Jeová fazem, né, dessa palavra. Então, quando o testemunho de Jeová pronuncia Jeová, ele não está descrevendo nada do que nós estamos vendo aqui agora, tá? Em apenas é um Jeová vazio. Então, se você for um dia pregar, evangelizar, estiver falando de Deus e do nome de Deus, de um dos nomes, né? E dizer Jeová, ok. Porém, se preocupe em entender que essa palavra, Jeová, esse nome, ela está sendo usada por uma seita. Então, para você não ficar sendo identificado por essa seita, ou sendo uma isca para essa seita tentar lhe puxar para essa religião, né? É necessário você entender que Jeová aqui, pessoal, é uma tradução imperfeita do nome de Deus, tá? É bom você falar Adonai, tá? Elohim, tá? Possível, é melhor isso aí do que Jeová, tá? O meu evangélico não usa muito essa expressão Jeová, então, porque apareceram algumas poucas traduções, tá? Em alguns locais, mas as seitas tendem a perturbar, né, o ambiente religioso e confundir. Então, muito cuidado, né? A preocupação é grande para vocês não caírem, né, nesse engodo, né? Tá? Até porque o Jeová, das testemunhas de Jeová, ele não é realmente Deus verdadeiro, né? Ele é parte de deuses, né? Porque vos chama Jesus de um Deus menor. Então, muito cuidado aí, tá? Mas vamos continuar. Inclusive, no canal, pessoal, eu tenho um vídeo falando... Eu me esqueci sobre o messianismo. Messianismo é uma seita é uma seita religiosa anticristã que usa o nome de Jesus para retirar muitos evangélicos do mundo bíblico. Aí o messianismo, tá? Judaico, ele é uma heresia. No meu canal tem alguns vídeos falando sobre isso. Procure nas playlists, você vai achar mais informações sobre esse nome, tá bom? Pois bem, Deus não está sujeito ao tempo. Para ele, o passado, o presente e o futuro são eterno presente. O domínio, o poder pertence a um único Deus, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Por isso é que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Os anos de Deus nunca terão fim. Ele é o Rei dos séculos. Deus habita na eternidade. E o seu trono é desde a eternidade. O eterno Deus não se cansa. Esse eterno Deus é o nosso Deus. Deus também é imortal. É por isso que ele pode ser eterno. Ele permanece para sempre. Os sacerdotes foram impedidos pela morte permanecendo no seu serviço. Mas Deus é para sempre. Os deuses deste mundo tiveram um princípio e um fim. Mas Deus é imortal. Ele é para sempre. É por isso que ele pode ser eterno e permanece para sempre, né? Nós vemos aqui, né? Deus é imutável. O Senhor é o mesmo, nunca pode mudar. Deus não pode melhorar, porque sempre foi perfeito. Ele jamais pode tomar atitudes que não se harmonizam com a sua personalidade ou com a sua soberania. Ele não pode negar a si mesmo. Deus é espírito. Jesus veio para revelar Deus aos homens, afirmando que ele é espírito. Não disse Deus é um espírito, mas espírito. O que significa isso? Bem, a essência. Sendo Deus espírito, ele não tem um corpo de substância material, com sangue e carne. Ele tem um corpo espiritual. Embora o corpo espiritual tenha forma, porque Jesus veio em forma de Deus, e foi a expressa imagem de Deus, da sua esposa. Não pode imaginar qual seja esta forma. Embora a Bíblia fale do rosto de Deus, da sua boca e de seus lábios, olhos, ouvidos, mãos e dedos, pés, não devemos, por isso, procurar materializar Deus em nossa mente, criar uma imagem divina correspondente a essas expressões, comparando com o corpo humano. Tá? Isso é
uma figura de linguagem chamada antropomorfismo, tá bom? A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar se a divindade deve possuir a forma que lhe é dada pela imaginação dos homens. É por isso que Deus adverte, para que não vos corrompais e vos lançais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho e fêmea. Essa tentação provém do desejo de procurar materializar Deus. Deus é espírito, e a sua natureza é essencialmente espiritual. Ele jamais está sujeito à matéria. Nós também não devemos procurar chegar a alguma imagem ou visão física de Deus, mas esperar aquele grande dia quando nós veremos como Ele é. Deus é incomensurável. Incomensurabilidade é o infinito quando aplicado ao espaço. Assim como é impossível imaginar a forma de Deus, também é impossível medir, pesar ou fazer algum cálculo a respeito de Deus. Não existem números ou expressões que possam nos fazer compreender Deus. Medida nenhuma pode dar uma ideia de sua grandeza. Nenhum cálculo de peso pode fazer-nos compreender o seu peso de glória. Deus é espírito. Em sua imensidade não está sujeito ao espaço. Deus é invisível. Sendo Deus espírito, a matéria não pode vê-lo. Isto não impede que ele esteja presente no meio do seu povo. Não somente Noé, o Enoque, andava com Deus invisível. É o privilégio de cada crente, porque andamos por fé e não por vista. Deus é uma triunidade. Nós estamos agora falando rapidamente sobre trindade, né? Esta é uma das grandes doutrinas bíblicas mais essenciais da Bíblia, né? A palavra triunidade ou trindade não existe na Bíblia, mas a verdade sobre o único Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o seu conceito e as evidências se encontram em toda a Escritura, desde os primeiros versículos até o último capítulo. Nos últimos tempos surgirão falsos ensinamentos que negarão essa doutrina, motivo por que devemos conhecer bem o que a Bíblia ensina sobre isso, tá? A Bíblia afirma que há um só Deus. A Bíblia fala que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus disse, Deus único e Senhor. A doutrina monoteísta, crença em um único só Deus, é incontável na Bíblia. Aparece como o primeiro mandamento da lei. Existem muitos deuses e muitos senhores, mas um só Deus. A Bíblia usa em Gênesis 1 e em mais 2.700 outras passagens a palavra Elohim para expressar Deus. Elohim é um substantivo na forma plural. Isto que inclui uma pluralidade de personalidades em uma só pessoa. Também a palavra único ligada a Deus vem da palavra hebraica achad, que indica uma unidade composta, quando essa palavra é usada no sentido absoluto. É empregada a palavra yashed. Quando Deus fala de si mesmo em várias ocasiões, usa a forma plural, façamos o homem. Eia, dançamos. Que há de por nós? 3 pessoas na Bíblia são chamadas de Deus. 3 pessoas são chamadas de Deus. O Pai é chamado de Deus. O Filho, o Espírito. Para todos os 3 são usados pronomes pessoais. Para Deus Pai, para Deus Filho e para Deus Espírito Santo. Os 3 são mencionados em João capítulo 14, versículo 16. E todos os 3 são atributos e características que só pessoas podem ter. Os 3 falam, amam, sentem, clamam, ouvem. Todos os 3 são dados atributos divinos. O primeiro atributo é a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A onipresença, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A onisciência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A onipotência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A santidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 pessoas divinas são uma só. Um só Deus. A Bíblia afirma que os 3 são um. Ensina que estas 3 pessoas estão unidas reciprocamente. A unidade entre o Pai e o Filho. A união entre o Pai e o Espírito Santo, expressado com o Espírito de Deus. A união entre o Filho e o Espírito de Cristo. As 3 pessoas são mencionadas de uma só vez, como pessoas distintas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito, o Senhor, é o mesmo Deus.
porque ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, e eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do seu sangue em Cristo Jesus. A unidade absoluta das três pessoas não desfaz a sua individualidade. Todos os três são mencionados no mesmo momento em lugares diferentes. O Filho foi batizado, o Espírito veio sobre ele, enquanto o Pai falava dos céus. Estevão, cheio do Espírito Santo, viu Jesus à destra de Deus. As três pessoas são mencionadas como testemunhas. Conforme prescreve a lei, eram necessárias 2 ou 3 testemunhas. Embora as três pessoas, na realidade, seja apenas um, são apresentadas como testemunhas, porque numericamente são 3. O Pai testifica, o Filho testifica, o Espírito Santo testifica. A Bíblia menciona as 3 pessoas divinas operando na mesma obra, mas de diferentes modos. A criação. O Pai criou pelo Filho, no Espírito Santo. A salvação. Deus predestinou a salvação por Jesus Cristo. Enviou seu Filho e gerou. Estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. E ressuscitou Jesus. O Filho se ofereceu desde a fundação do mundo, veio ao mundo, aniquilando a sua glória e morreu na cruz. O Espírito Santo operou pela palavra profética na concepção de Jesus e com Jesus no seu ministério. Operou quando Jesus se ofereceu. Na ressurreição, na sua ascensão. Agora ele aplica a obra de Jesus na vida dos homens. Batismo. Jesus ordenou que fosse ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fato mencionado em Atos dos Apóstolos que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus é aproveitado pelos inimigos da doutrina da Trindade como prova verídica de que os apóstolos não acreditavam na doutrina trinitariana, mas só em Jesus. Essa seita nega a existência da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, e só aceita a pessoa de Jesus. A origem dessa doutrina é o Espírito do Anticristo, e a explicação desse fato é simples. Quando os apóstolos batizavam em nome de Jesus, é porque eles foram enviados com autoridade para representarem a pessoa de Jesus. Oravam em nome de Jesus e executavam a disciplina da igreja em nome de Jesus. Assim também batizavam em nome de Jesus, porém, no ato do batismo, o ministravam conforme a ordem de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na vida ministerial, Deus predetermina a chamada para o ministério antes que a pessoa tenha nascido, e a chama e a envia. Jesus se revela para o chamado, constrangendo-o a ir, se separando para a obra, preparando e enviando, operando com ele. O Espírito Santo é o poder que capacita, opera na chamada. Na vida de Jesus, Deus levará os crentes para si. Jesus virá nas nuvens para buscar os crentes. O Espírito Santo opera na ressurreição. Agora, vamos ver o seguinte. Deus se manifesta através de seus atributos em relação à sua criação. Assim, Deus é uma personalidade divina que pode e quer se comunicar com sua criação. A Bíblia manifesta os 3 atributos absolutos de Deus nessa sua comunicação, isto é, sua onipresença, sua onisciência e a sua onipotência. Deus é onipotente. O que significa a onipresença de Deus? Deus disse: não encho eu os céus e a terra? O rei Salomão disse na sua inspirada oração: eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam conter. Isso fala da sua onipresença de Deus, a qual é impossível, porque ele é o Espírito. Ele não está sujeito à matéria. Para ele não existe espaço nem tempo. Deus se move com a mesma facilidade do nosso pensamento, que em um dado momento pode estar em um lugar e no instante seguinte em outro. Assim como o centro de uma circunferência está à mesma distância de qualquer ponto da periferia, assim também Deus está perto de qualquer outro ponto do universo. A Bíblia diz que, a respeito de Deus, seus olhos passam por toda a terra. Não existe, portanto, um Deus nacional, um Deus local, porque ele é o Deus do universo. Por isso está escrito que ele não está longe de nenhum de nós. Onipresença evolutiva. A onipresença de Deus não é uma obrigação imposta a ele, que acompanha, queira ou não, assim como a nossa respiração nos acompanha enquanto vivemos. Deus está onde ele quiser.
No entanto, pouco significa a sua onipresença, o que ele está presente na matéria, como panteístas afirmam. Se Deus estivesse na matéria, ele então seria divino. Deus é o Criador e o Senhor sobre a criação. Ele habita nos céus e onde quer. A onipresença também não significa que, enquanto uma parte de Deus está em um lugar, outra parte está em outro. Deus é indivisível. Onde ele estiver, ali está em toda a plenitude. Ou seja, esse ponto, pessoal, Deus é onipresente, certo? De uma forma que as coisas estão nos seus olhos. Quando nós dizemos que não existe espaço, tempo, né, tipo assim, é para dizer, ó, que nada pode ser escondido de Deus. Deus ele conhece cada detalhe do espaço do tempo antes de acontecer. Não temos uma palavra técnica para isso, mas a onipresença procura mostrar essas situações, tá? Bem, qual é a aplicação prática da onipresença de Deus? Deus está em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele está vendo todos os filhos dos homens. Por isso, não é possível alguém se esconder de Deus. Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja. Deus vê e está presente. Ainda que alguém diga, o Senhor não vê. Deus está presente em todo lugar e por isso pode chamar para ser nosso testemunho. A Bíblia diz, a testemunha no céu é fiel. Nos caminhos do Senhor, a sua presença irá conosco. Na sua presença, há abundância de alegria. Deus também está presente na hora da angústia. Por isso, a angústia do seu povo é também a angústia dele. A ajuda de Deus está perto. A onipresença de Deus explica porque ele se manifesta quando os crentes se reúnem. Ele é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele habita na sua igreja. Os retos habitarão na sua presença. Eis que estou convosco. A manifestação de Deus na vida, na oração, é explicada também quando nos lembramos de sua onipresença. Ele está perto do que os que invocam. Ele sabe o que precisamos antes de pedirmos. Que gente tão grande que tem deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que chamamos. Deus é onisciente. Nem pensamentos, nem cálculo algum pode fazer-nos compreender a onisciência de Deus. A onisciência é um atributo que só Deus tem. Deus conhece todas as coisas. O seu entendimento é infinito. A sua onisciência não é um resultado de seu esforço de aprender ou coisa que alguém tenha lhe favorecido. Não existe nenhum que tenha dado algo que aumentar o saber de Deus. Até o mais alto grau de sabedoria ou da ciência que o homem possa atingir, tem em Deus a sua origem. A onisciência de Deus abrange todo o passado. Não existe mistério nenhum no passado que para Deus não esteja sendo revelado. Até todos os pecados ocultos manifestar-se depois. A única maneira de evitar esta manifestação é, em tempo, reconciliar-se com Deus através do seu sangue, o sangue de Jesus. A onipotência de Deus, a onisciência de Deus abrange tudo no presente. Deus conhece tudo a respeito do teu nome. Davi disse, tu conheces bem a teu servo, o Senhor Jeová. Deus sabe o nosso nome e a nossa morada. Ele conhece sua estrutura e os nossos corações. Pois esquadrilha, ele conhece todos os segredos, conhece o nosso pensamento e as nossas palavras. E os nossos caminhos estão perante o Senhor, os olhos do Senhor. Ele até conhece o número dos nossos cabelos. Assim o Senhor conhece as nossas necessidades e tem solução para todos os nossos problemas. Deus também conhece tudo sobre a natureza, sobre os nomes de todas as estrelas, coisas que os astrônomos nenhum jamais foi capaz. Até os passarinhos são conhecidos. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. A onisciência de Deus abrange também o futuro. Esta parte da sua onisciência, também chamada de presciência, Deus previu e também Deus determinou desde a eternidade a queda do homem, né, da história, e providenciou o seu amor e solução para salvar. Por isso está escrito, o Cordeiro que foi morto desde a salvação do mundo. Na sua presença, Deus viu a eternidade do Filho entregue para ser crucificado. Ele também vislumbrou a igreja se edificando o fruto da morte de Jesus no Gólgota. Na previsão, Deus também conheceu os homens e os predestinou para serem salvos por Jesus Cristo. Por nenhum outro nome, mas só por Jesus. Assim somos eleitos segundo a presciência de Deus para a obediência e a expressão do seu sangue de Jesus. Os que não aceitarem esse único meio de salvação estão, por causa da sua resistência a Cristo, predestinados ao julgamento e castigo. Mas quem não crê será condenado. Porém,
Ainda que Deus, na sua presciência, possa conhecer o futuro dos que em Jesus amou, isso não interfere no seu livre-arbítrio, no arbítrio do homem. Em tudo que depende de Deus, ele está sempre a favor de todos os homens. Bem, aqui há uma grande polêmica em torno do calvinismo e do arminianismo, mas cada um vai apresentar razões, né, para defender os seus posicionamentos teológicos, né? Aqui não iremos entrar nesse detalhe, tá? Mas vamos deter essa questão aqui que nós estamos conversando. Deus também, na sua onisciência, prevê os acontecimentos do futuro. A profecia é uma revelação que Deus, na sua previsão, já sabia. Teve no passado muitos exemplos em que Deus previu e revelou o que haveria de acontecer. Conforme 1 Reis, um jovem profeta vaticinou no ano 975 a.C., aquilo que se cumpriu no ano 641. Também, em Isaías 45, o profeta predisse no ano 712 a.C., algo que se cumpriria no ano 536 a.C. Vivemos a véspera dos grandes acontecimentos. Deus tem estabelecido todos eles pelo seu próprio poder. Isso é conhecido de eternidade. Nada acontece por acaso, mas porque Deus assim determinou, tá? Determinou, pessoal. Já é uma expressão mais calvinista, né? Bem, Deus é onipotente. Para os homens que são limitados, é difícil compreender e calcular a onipotência de Deus. Deus é onipotente, tem poder ilimitado. O próprio Deus disse: eu sou o Todo-Poderoso. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Eu sou o Senhor que faz todas as coisas. A Bíblia afirma: o poder pertence a Deus. Jesus chamou seu Pai de o poder e disse: a Deus tudo é possível. E as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. O arcanjo Gabriel disse o seguinte: para Deus nada é impossível. Já falou de Deus: bem sei que tu podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. A onipotência de Deus significa que o poder de Deus é ilimitado. Agora, como se manifesta a onipotência de Deus? Deus não pode ser impedido por ninguém, quem quer que seja. As leis da natureza não podem limitar a onipotência de Deus. Ele é soberano. Ele é soberano, expressão calvinista, e faz o que quer. Uma expressão calvinista, uma expressão bíblica. Ele está acima de todas essas leis. Vejamos alguns exemplos em que os milagres de Deus foram contrários às leis da natureza. Deus faz as águas do mar virarem como um muro, e as águas do rio Jordão como um montão. Ele fez com que o ferro do machado flutuasse, e que o sol se detivesse no meio do céu. Também livrou Daniel do poder dos leões. Mandou uma grande tempestade e fez com que cessasse. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas e até chama as coisas que não são como se fossem. Deus é o Criador. Tem ainda o seu poder pelo pleno vigor. Por isso não existe limites para o poder de operar, maravilha de curar, em caso sem nenhuma experiência humana. A onipotência de Deus opera harmoniosamente conforme a sua vontade. Jamais existe a contradição entre a sua natureza perfeita e o seu poder ilimitado. Deus jamais faria coisa que fosse contrária à sua perfeita santidade. Ele tudo pode, só faz o que lhe apraz. Tudo que o Senhor quis, ele fez. Porém, existem coisas que o onipotente não pode fazer. Ele não pode mentir, não pode negar a si mesmo, não pode fazer injustiça. Ele é sempre santo em todas as suas obras. Deus também não pode fazer acepção de pessoas. Deus também limita a sua onipotência ao respeitar o livre-arbítrio do homem. Esse é um debate ainda muito complicado, mas em outro momento a gente pode conversar. Somente os que querem bebem de graça a água da vida. Deus deixa ao homem a oportunidade de livramento similar de sua potente mão. Vamos aqui dar uma pequena pausa nessa aula para na próxima dar continuidade. Na próximo vídeo, nós iremos aqui falar para vocês o seguinte tema: Deus se manifesta através de seus atributos da sua natureza, tá? O vídeo já está em quase 1 hora, para não ficar muito cansativo para vocês. A gente cessa aqui esse momento, retomamos em outro momento, dando continuidade a esse estudo, a esse curso de pós-graduação em teologia sistemática
ou para aqueles que fazem teologia, né, básica, esse curso também é ofertado para vocês, tá bom? Um forte abraço, bons estudos, fica conosco, compartilha o vídeo, né? Que Deus possa me abençoar profundamente. Deus abençoe a todos nós.